mundo de hoje, onde o saber é a verdadeira chave da liberdade, você acaba de entrar no conhecimento em alta, porque aqui o conhecimento está em alta, e com você ele vai ainda mais longe. Se esse conteúdo te tocar, te transformar ou te inspirar, curta, comente, compartilhe e se inscreva. Sua jornada começa agora. Sejam muito bem-vindos, viajantes do tempo. Hoje, abrimos as portas de uma das civilizações mais enigmáticas da história, o Antigo Egito. Um povo que não apenas ergueu pirâmides colossais que desafiam os milênios, mas que ousou decifrar os mistérios mais profundos da alma humana. Impressionante, professor! Ainda existe quem pense que o Egito se resume a faraós, múmias e tesouros enterrados, mas na verdade eles tinham uma visão cósmica da existência, não é? Exatamente. O Egito não era apenas uma potência material, mas uma potência espiritual. Seu alicerce era Maat, ordem, verdade, justiça e equilíbrio, a força invisível que sustentava o universo. Em contraste, havia o Isfet, o caos, a desordem, tudo aquilo que ameaçava a harmonia cósmica. Agora pense comigo, autoconhecimento no Egito Antigo. Parece ousado, não? Mas é exatamente isso. Os egípcios não só construíram monumentos eternos, como também arquitetaram um sistema de sabedoria que atravessa os séculos e ainda conversa com a nossa busca por propósito, sentido e equilíbrio. Então, preparem-se, porque esta não será apenas uma aula de história, e sim uma verdadeira iniciação. Uma viagem no tempo, rumo às origens de uma sabedoria eterna, que ainda pode transformar nossas vidas. Vamos juntos? Módulo 1. Hermes e o Hermetismo. Entre todos os legados do Egito Antigo, um deles atravessou os séculos como um raio de sabedoria, o Hermetismo. Ele nasce na figura enigmática de Hermes Trismegisto, a fusão de Thoth, o escriba divino e senhor da sabedoria, com Hermes, o mensageiro dos deuses na Grécia. Um ser mítico, meio humano, meio divino, que se tornou a voz da verdade oculta. Então, o hermetismo seria como uma tradução da espiritualidade egípcia para o mundo grego? Exatamente. E é dessa ponte que surgem obras como o Corpus Hermeticum e, séculos depois, o Caibalion. Neles, encontramos princípios como mentalismo e correspondência, verdades que já estavam escondidos nos mitos egípcios, mas agora em forma de filosofia. Ou seja, o ocultismo moderno está bebendo direto das águas do Nilo. Sem dúvida. Cada vez que estudamos hermetismo, tocamos a essência da sabedoria egípcia. Por isso, antes de avançar, quero convidar vocês a uma viagem no tempo. Respirem fundo, deixem para trás as preocupações do cotidiano e abram mente e coração. Estamos entrando num espaço sagrado de aprendizado, como se estivéssemos nos templos de Tebas ou Heliópolis, diante dos mesmos mistérios que moldaram uma das civilizações mais brilhantes da humanidade. O que sempre me impressiona é como os egípcios não separavam religião, ciência e filosofia. Para eles, tudo era um só tecido cósmico. Perfeito. As divindades não eram apenas seres a serem adorados, mas símbolos vivos de forças universais. Cada mito, uma chave para entender a natureza da realidade e o propósito da existência. Eles observavam os ciclos do Nilo, o movimento dos astros e reconheciam o microcosmo nano refletia o macrocosmo divino. E o centro de tudo era a Maat, não é? Sim, Maat era mais que uma deusa. Era a própria lei cósmica, a ordem, a verdade, a justiça e o equilíbrio que sustentavam o universo. Viver em Maat era viver em harmonia com o todo. Já o oposto era o Isfet, o caos, a injustiça, a desordem. Dois polos que determinavam não apenas o destino do cosmos, mas também o destino de cada pessoa. Então, professor, seguir Maat era mais que religião. Era um estilo de vida. Exatamente. E é nesse cenário que Hermes Trismegisto surge como guardião do conhecimento oculto. A ele são atribuídos textos que deram origem à alquimia, à astrologia e à teurgia.
O hermetismo tornou-se a ponte entre o pensamento egípcio e o mundo ocidental, influenciando do Renascimento as escolas esotéricas modernas. Fascinante. E no Kybalion, essa tradição ganha forma nos 7 princípios herméticos. Isso mesmo. São 7 chaves para decifrar a realidade e acessar a sabedoria eterna do Egito. E a partir de agora, nossa jornada será compreender cada uma delas. Preparem-se, estamos prestes a abrir um dos cofres mais preciosos da filosofia oculta. Módulo 3. O pós-morte e a jornada da alma. Para os egípcios, a morte era uma iniciação. O coração do falecido era pesado contra a pena de mate. Se fosse mais leve, a alma seguia rumo à luz. Se fosse mais pesado, era devorada por Amit. Essa imagem é poderosíssima. É como se perguntassem: o que você carrega dentro de si? Não é só religião, é ética existencial. Perfeito? É o grande julgamento interior. O Egito nos ensina que a verdadeira iniciação acontece no coração. Módulo 4. Os 7 princípios herméticos, anatomia esotérica e práticas místicas. Agora chegamos ao núcleo, os 7 princípios de Kybalion. Mentalismo. Tudo é mente. Correspondência. O que está em cima é como o que está embaixo. Vibração. Tudo vibra. Polaridade. Tudo tem opostos. Ritmo. Tudo flui. Causa e efeito. Nada é acaso. Gênero. Masculino e feminino estão em tudo. Isso é incrível, professor. Por exemplo, o princípio da polaridade me lembra a luta entre Horus e Sete. Eles não são bem e mal absolutos, mas polos complementares. Exatamente. O mito é a versão narrativa do princípio. E veja como a filosofia hermética e a mitologia egípcia se entrelaçam como 2 faces de uma mesma moeda. O Antigo Egito não se limitava a uma rica mitologia e uma profunda filosofia. Ele também oferecia um sistema complexo de compreensão da anatomia esotérica do ser humano e práticas místicas destinadas à transformação interior. Para eles, o ser humano não era apenas carne e osso, era uma sinfonia de forças, dimensões e mistérios. Então, aquele papo de corpo e alma era muito mais complexo? Muito! Vou te apresentar as peças desse quebra-cabeça sagrado. Kut, o corpo físico, que precisava ser preservado na morte. Ren, o nome verdadeiro, a essência de quem você é. Saber o Ren de alguém dava poder sobre ele. Shilt, a sombra, o lado oculto, não necessariamente mau, mas misterioso. Ab, ou Jeb, o coração, a sede da consciência, da moral e da memória. Era ele que seria pesado na balança de Maat no julgamento final. Peraí, quer dizer que o coração era mais importante que o cérebro? Exatamente. Para eles, o coração era a essência do ser. Se ele fosse mais leve que a pena de Maat, você era digno da eternidade. Caso contrário, bom, melhor nem comentar. Mas não para por aí. O Egito acreditava no Heka, a magia. Não aquela coisa de contos de fadas, mas o poder criativo da palavra e do pensamento. Como assim? Tipo, pensamento positivo? Algo muito mais profundo. Para eles, palavra falada moldava a realidade. Visualizar era influenciar o Ka, a energia vital. Quer saber como isso funcionava? Agora, me ensina. Ah, e não se esqueça, tudo isso começa com a respiração. Para os egípcios, o sopro era vida. Shu, deus do ar, personificava isso. Controlar a respiração era controlar o fluxo do Ka, sua energia vital. Então eles tinham um tipo de pranayama egípcio? Não igual ao indiano, mas o princípio era o mesmo. Quem controla o ar, controla a vida. Módulo 5. Práticas místicas e anatomia esotérica. O Egito também entendia o ser humano em múltiplos corpos. O Ka, energia vital. O Ba, alma, personalidade. O Ar, espírito iluminado. O Ren, nome verdadeiro. É quase como um manual da alma.
E as práticas de respiração e visualização que eles usavam parecem antecipar o que hoje chamamos de meditação e técnicas energéticas. Exatamente. Para eles, a palavra, Reká e a respiração eram forças criativas. Não era superstição, era ciência sagrada. Integração, conclusão e próximos passos. Chegamos, viajantes, ao último portal da nossa jornada pelo Egito Eterno, dos deuses ao autoconhecimento. Nossa, professor, parece que faz tanto tempo desde a primeira aula. A gente começou falando de história, depois mergulhou no hermetismo, nos mitos e até em práticas místicas. Exato. Percorremos um caminho que poucos ousam trilhar. A história por trás do mistério, o panteão egípcio com seus arquétipos vivos, a filosofia dos 7 princípios herméticos e, claro, as práticas de mentalização, respiração e conexão com o divino. Ou seja, não foi só conhecimento teórico, foi uma verdadeira iniciação. O que o Egito nos ensina é simples e poderoso. Os mitos não são só histórias, são mapas para a alma. Os princípios são chaves para decifrar a realidade. As práticas místicas são ferramentas para alinhar consciência, corpo e espírito. A cosmovisão egípcia é um convite eterno para viver com Mat, verdade, ordem e equilíbrio, integrando todas as partes do nosso ser. E o mais bonito é perceber que essa sabedoria não morreu com os faraós. Ela ainda fala com a gente hoje. Exatamente. Porque o Egito não é passado. É um código vivo para quem busca despertar. Agora, eu quero saber de você, viajante. Qual mito, qual princípio, qual prática mais tocou a sua jornada? Escreve nos comentários. Vamos trocar experiências. E claro, deixa o like, se inscreve no canal e ativa as notificações, porque a aventura não acabou. No próximo episódio, vamos explorar mais segredos ocultos. Prepare-se para atravessar mais um portal do impossível. Até lá! Que a luz do Egito Eterno continue iluminando seu caminho.